Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um mistério intrigante que permeia as páginas da Bíblia. Por que Deus não permitiu que Moisés, o grande líder dos israelitas, entrasse na Terra Prometida? Há uma série de razões profundas por trás desse evento intrigante na história bíblica. Neste vídeo, vamos explorar os motivos por trás dessa decisão divina e descobrir importantes lições que podemos aprender com essa narrativa. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de reflexão e descoberta sobre a trajetória de Moisés e sua relação com Deus. Fique conosco até o final e deixe-se surpreender pelo que você vai descobrir. Essa história vai muito além do que parece à primeira vista, e as razões por trás dessa decisão divina são profundas e cheias de lições. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para você receber um aviso sempre que postarmos um vídeo novo por aqui. O texto bíblico que explica por que Moisés não entrou na Terra Prometida está registrado no Pentateuco, no livro de Números. A Bíblia diz que certa vez, durante a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto, faltou água para o povo e os israelitas ficaram muito irritados. Então, rapidamente começaram a murmurar e a fazer oposição a Moisés e Arão, ingratos com o livramento que Deus havia dado a eles ao tirá-los do Egito e incrédulos mesmo depois de tantas demonstrações do poder de Deus. Os israelitas começaram a falar que Moisés e Arão não deviam tê-los levado ao deserto, e de acordo com eles, teria sido melhor ter ficado no Egito ao invés de morrer no deserto com fome e sede, conforme vemos em Números, capítulo 20, entre os versículos 2 e 5. E a verdade é que toda vez que os israelitas encontravam alguma dificuldade, eles reclamavam a Moisés e Arão, questionavam a liderança deles e lamentavam não terem permanecido no Egito. Diante da grande reclamação do povo, Moisés e Arão se prostraram na porta do tabernáculo, e a glória do Senhor se manifestou a eles. Então, Deus ordenou que Moisés pegasse a vara e, juntamente com Arão, reunisse a comunidade israelita. Perante o povo, eles tinham que falar a uma rocha, porque dela haveria de verter a água para saciar todo o povo e seus rebanhos. O problema foi que Moisés e Arão reuniram o povo conforme a ordem do Senhor, mas agiram de forma completamente inconsequente. O texto bíblico registra a declaração de Moisés da seguinte forma: "Eu ouvi agora, rebeldes. Será que teremos que fazer sair água desta rocha para os aliviar?" E em seguida, o texto bíblico do livro de Números, no capítulo 21, versículo 11, diz que Moisés ergueu o seu braço e bateu com violência na rocha 2 vezes com a vara, e água jorrou da rocha saciando a sede do povo e de seus rebanhos. Mas logo após essa atitude imprudente de Moisés, veio também a repreensão da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés e Arão da seguinte forma: "E como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduziram este povo para a terra que lhes dei." Essa declaração disciplinadora do Senhor nos ajuda a entender por que Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés deixou que o seu impulso tomasse a frente de sua fé, e quando isso acontece, o homem fica vulnerável a ponto de falhar em sua maior qualidade. Veja o que nós lemos sobre Moisés em Números, capítulo 12, versículo 3. "E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra." Mesmo a Bíblia dizendo que Moisés era o homem mais manso da terra, naquele momento, naquele episódio envolvendo a rocha, faltou justamente a mansidão. Moisés não obedeceu à ordem do Senhor. Deus havia dito para ele falar à rocha, mas ele fez diferente, agindo com violência e ferindo a rocha 2 vezes. Com sua atitude, Moisés não apenas foi desobediente e impaciente, mas também desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Isso é melhor compreendido à luz do simbolismo da rocha em conexão com o Senhor, pois anteriormente, Deus já havia se identificado simbolicamente com uma rocha ferida para saciar a sede do seu povo. Sobre isso, o Êxodo capítulo 17, versículo 6 diz: "Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água e o povo beberá." Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E depois no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o Novo Testamento interpreta essa rocha ferida por Moisés como uma figura de Cristo, que suportou o castigo em prol do povo de Deus. Então, sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu:
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Nós podemos entender que aquela atitude de Moisés de não honrar a santidade de Deus e agir com impaciência e desobediência resultou em sua não entrada na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida porque, ao ferir a rocha com violência quando Deus havia dito que ele apenas falasse à rocha, Moisés desprezou o profundo significado da manifestação do Senhor e não honrou a santidade e a glória de Deus diante do povo. Consequentemente, Moisés acabou usurpando o lugar de Deus, fazendo conforme a sua própria vontade. Diante de toda a congregação de Israel, Moisés falou como se ele e Arão fossem os verdadeiros responsáveis por saciar a sede do povo, fazendo sair água daquela rocha. Isso significa que, inevitavelmente, Moisés glorificou a si mesmo ao invés de glorificar o Senhor. Considerando todos esses fatores, podemos entender por que Moisés não entrou na terra prometida. Inclusive, o fato de Deus ter repreendido Arão na mesma ocasião indica que ele também estava envolvido no ato do seu irmão. No encerramento deste vídeo, podemos refletir sobre o motivo pelo qual Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Embora Moisés tenha sido um líder extraordinário e fiel, sua desobediência a Deus em um momento crucial de sua jornada teve consequências. No entanto, sua vida e legado nos ensinam importantes lições sobre fé, obediência e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. A história de Moisés nos lembra da importância de viver em conformidade com os princípios divinos e confiar na soberania e na justiça de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Que possamos aprender com a vida de Moisés e buscar sempre seguir os propósitos de Deus em nossas próprias jornadas de fé.